Oi, gente! Iniciando um novo mês com novo assunto. E o assunto do mês de dezembro é terapia holística. Você sabe o que é terapia holística? Pois é, nós vamos finalizar o ano, fechar o ano de 2020 falando de terapia holística. Terapia holística ou medicina holística é a mesma coisa. E nós vamos falar um pouquinho este mês sobre terapia holística. O que é terapia holística? O que é essa medicina holística? É algo que se olha, que vê com os olhos, por isso é holístico? Não, não é nada disso. Terapia holística ou a medicina holística significa que o terapeuta cuida do sujeito de uma forma integral, de uma forma holística. Porque um terapeuta holístico, ele compreende que o ser humano não é só corpo físico. Nós não somos só corpo físico. Nós somos o corpo físico, que é o nosso veículo material, mas nós somos um corpo mental, um corpo emocional, um corpo espiritual. Ou seja, assim, de uma forma simplificada, esses 4 corpos, né, estão entrelaçados, estão emaranhados, estão todos misturados. São 4, são vários, são muito mais, e são ao mesmo tempo uma coisa só. Não tem como cuidar de um sujeito, tratar de um ser humano que está doente, olhando apenas para o corpo físico, dentro da terapia holística. Ou seja, na medicina tradicional alopata, temos os médicos especializados em cada área. Tem o médico do coração, tem o médico do pulmão, tem o cardiologista, tem o oftalmologista, é uma série de especialidades, correto? E cada uma delas se foca naquele assunto que se especializou. Dentro da terapia holística, um terapeuta holístico não trata um sujeito apenas se focando no físico. Ele pode se especializar, sim, em áreas como a medicina alopata, né? Ele pode se especializar numa área de cuidados, né? E em cima daquela área. Mas ele sabe que essa área da terapia holística, esse pedaço do humano, ele não está sozinho em separado. Ele faz parte do todo, reflete no todo e o todo reflete nele. Ou seja, um ser humano dentro da terapia holística não dá para tratar apenas fisicamente, porque o pensamento está envolvido nesse problema, nessa patologia que esse paciente trouxe para você, as emoções estão envolvidas, as crenças, enfim, tudo que esse sujeito está envolvido. Então, na terapia holística, seja ela a qual for, por exemplo, uma acupuntura, uma radiestesia, uma apometria, um reiki, uma massoterapia, não importa. Todas essas terapias, o terapeuta que entende a terapia holística na sua essência, ele vai tratar deste paciente, digamos assim, de uma forma holística, fazendo uma anamnese profunda, tentando investigar a vida desse seu paciente para entender o porquê desse problema de saúde. Por exemplo, se ele chega com um problema de rim, ele vai ser examinado e vai ser investigado para entender por que esse rim nesse sujeito adoeceu. Compreende? Justamente porque o terapeuta holístico não entende que a doença surge apenas no corpo físico e pelo corpo físico, sem nada de outras interferências. O terapeuta holístico entende que o sujeito desenvolve uma doença física, em maioria, claro que não é só isso, mas em maioria, a partir dos seus outros corpos, como o mental, como o emocional e até como o espiritual.
Então é preciso investigar de onde veio esse problema, para ir tratar além do que está manifesto no físico, tratar também a causa. Porque senão o que acontece? Trata-se desse problema do rim, digamos que estamos usando como ilustração aqui, deu pedra no rim, deu falência renal, alguma coisa assim. Trata-se do problema que está acontecendo no corpo físico, no rim, mas não trata da causa, do porquê esse problema surgiu no rim. Sabe o que acontece? Pode ser que bem em breve volte a ter o problema no rim de novo, porque a sementinha que gerou tudo isso, às vezes está lá nas emoções do sujeito, está lá nos pensamentos que esse sujeito tem no dia a dia, porque a semente de todos esses problemas, ela é energética. Para ela se materializar, se cristalizar no corpo físico, antes disso, ela era uma sementinha de energia. Então, isso é tratado dentro da terapia holística. Por isso é chamada de holística. Holística quer dizer que vai tratar o todo do sujeito, não apenas o corpo físico. Esse é o sentido de medicina holística, de terapia holística. E dentro da medicina holística, que vem em sua raiz como uma medicina milenar de vários mil anos, né? Alguns milhares de anos, vem do Oriente, em geral da Índia, da China, do Tibete, e agora, nesta geração, está aparecendo muitas técnicas novas, mas embasada na essência da terapia holística, né? Como, por exemplo, temos Barra de Axe hoje, que é uma técnica muito bacana, mas que ela traz uma raiz lá da acupuntura, porque ela trabalha pontos que usa também na acupuntura, né? E aí nós temos, dentro da terapia holística, para se compreender um pouquinho mais assim quais são esses ramos, temos a acupuntura, que é uma das mais antigas, né? Temos o reiki, a radiestesia, apometria, massoterapia, quiropraxia, iridologia, né? São uma infinidade, são centenas de técnicas diferentes. Algumas usam uma maneira de conduzir, por exemplo, a acupuntura usa os pontos de meridianos com todos os seus pontos espalhados pelo corpo, que é o nosso circuito energético, né, assim, como é que se diz, que convergem por todo o nosso corpo físico. Aí temos a Barra de Axe, que usa também alguns pontos que são os mesmos da acupuntura, mas trabalha de uma outra forma, mais focada no emocional das pessoas, na realidade que o sujeito vive dentro do abstrato, dentro das emoções, dentro dos pensamentos, dos traumas, né? Pegando essa linha, assim, de uma forma bem simplificada, porque essas terapias são todas muito ricas e muito complexas. Um terapeuta holístico que pega uma dessas terapias para se trabalhar, ele sabe que ele vai fazer uma formação e vai ter que estudar para o resto da vida, sempre se atualizando, sempre se renovando, porque o conteúdo das terapias holísticas são milenares e a gente nunca consegue aprender tudo. A gente está aprendendo ano após ano e está sempre tendo que aprender mais, né? E aí pega uma linha, por exemplo, de massoterapia, vou trabalhar com massagens. Dentro da linha da massagem tem inúmeras técnicas maravilhosas de cura, né? E assim, nós vamos falar aqui esse mês de várias situações, de vários modelos, de várias técnicas da terapia holística. E eu espero realmente contribuir com você que me acompanha, para que você entenda um pouquinho mais o que significa terapia holística, o que é essa terapia holística que muitos falam por aí, mas às vezes você não sabe o que é. Você vai ficar sabendo um pouquinho aqui comigo esse mês, tá bem? Te aguardo, teremos novidades durante todo o mês.
Ok? Até mais, pessoal. Um grande abraço. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar. Dá o seu pitaco aí, tá? É muito importante. Se você também é terapeuta holístico, contribua, dá o seu pitaco aí. Estamos sempre aprendendo juntos um com o outro. Até mais!